Boa noite, Ângelo. A gente vai estar esperando o pessoal tá entrando aqui. Vamos lá, pessoal, convide seus amigos. Hoje a live vai ser muito interessante. A gente vai estar falando aqui sobre contador e auditor em Malta. A gente vai estar aqui também focando um pouco também nas oportunidades de mercado, dicas. Eu escolhi o André, vou explicar um pouquinho sobre ele também. Vou falar aqui também um pouquinho também sobre o meu trabalho, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Vivian Shiriha, eu venho trabalhando em Malta há 4 anos como consultora, direta e indiretamente como consultora de carreiras aqui em Malta. Eu ajudo ao candidato ou profissional que queira vir trabalhar em Malta, buscar os seus pontos fortes e tentar junto, trabalhar em conjunto, conseguir fazer com que você consiga uma oportunidade de trabalho aqui em Malta. Eu tento, claro, ajudar também a você se redescobrir profissionalmente. Muita gente pensa que o seu perfil no Brasil não é bom, mas em Malta pode ser muito bom. Ou também, às vezes, a gente tem um perfil muito bom no Brasil, no sentido de experiência, que às vezes não é tão competitivo em Malta, e a gente faz com que esse perfil se ajuste e se adapte aqui ao mercado local. Mas vamos falar agora também da nossa live de hoje, que é especialmente com o André, nascido em Santos. O André tem 28 anos, ele já está aqui em Malta há 4 anos. Eu vou deixar ele também se apresentar, vou esperar chegar um número um pouquinho maior, vou estar convidando o André. E o André é uma pessoa super profissional. Ele começou aqui em Malta, conheci o André numa multinacional, quando a gente trabalhou juntos, há 4 anos atrás. E o André hoje já é coordenador de contabilidade aqui em uma empresa de iGame e vai trazer muito conteúdo de qualidade pra gente aqui. E vou estar convidando agora o André para entrar. Estou agradecendo a todos que conhecem o canal daqui, o nosso Instagram, que estão conhecendo hoje o canal do Instagram. Desejo boas-vindas a vocês, desejo que vocês obtenham muito conteúdo que ajudem vocês também nessa escolha de Malta, que possam agregar valor na vida profissional de vocês. E o pessoal que já me conhece, que eu já conheço, um abração, obrigada a todos que estão aí entrando agora na live. Eu só tô dando só um tempinho para convidar o André para entrar aqui, tá? Vamos lá. Já acho que vou até começar a chamar o André já, porque já estamos com 38 pessoas. Vamos lá, vou chamar aqui o André. Peguei a solicitação para o André. Boa noite, André. E aí, minha amiga, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está seguindo a gente aí. André, primeiro eu agradeço, estou sentindo muito honrada de ter você aqui hoje na nossa live. Sei que você vai trazer muito conteúdo de qualidade, que eu sei que a sua experiência é muito boa, muito grande aqui em Malta e no Brasil também. E sei que vai ser Com enriquecedor certeza. para todas essas pessoas que estão buscando informações sobre como trabalhar como auditor e contador em Malta. Eu fico muito feliz e lisonjeada de ter você aqui com a gente. Não, com certeza. Inclusive, eu espero imensamente. Eu não acompanhei a introdução, mas eu espero imensamente que você tenha falado bem de mim na introdução, porque eu acho que a minha mãe e a minha avó estão me assistindo agora, estão assistindo a gente agora online, né? E para os outros você pode falar mal, mas para elas eu peço que você fale bem, pelo amor de Deus. Não tem nem Mas como enfim, falar, não tem nem como falar. Tem uma curiosidade. brincadeiras à parte, eu também queria agradecer você. Eu não estava esperando esse convite. Enfim, é uma forma de reconhecimento. Eu não sei como soa para outras pessoas, mas para mim eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback positivo ou quando eu recebo um reconhecimento de alguém, né? E com certeza esse convite foi sensacional, tanto é que eu respondi logo em seguida, falei, vamos aí, topo, vamos falar com o pessoal, vamos ver se eu consigo agregar para as pessoas que pretendem vir para Malta, estão tentando ter uma vivência internacional, realmente mudar de vida. A gente sabe que no Brasil a situação política e econômica não está favorável. Enfim, não está favorável no mundo inteiro, mas inclusive no Brasil a gente sabe como a situação é difícil. E tem muita gente que sempre teve um sonho de morar no exterior, como eu tenho, e é um sonho que eu realizei, né? Então, eu não sei se você quiser que eu comece falando sobre a minha experiência em Malta, como eu cheguei aqui, Vamos lá. se você quer me perguntar alguma coisa em específico. Já pegando o gancho que tua mãe e tua avó tá aqui, vou até falar um ponto para puxar mais ainda a admiração sua.
A gente trabalhava numa multinacional, André sabe, e aí tinha gerente de RH, e a gerente de RH era super fechada, assim, ela não era aberta para todo mundo. E aí o André tinha indicado um currículo, e aí eu cheguei para ela com dois currículos. Aí eu falei para ela, esse aqui foi o André, da auditoria que mandou para a gente, ela fez, o André, gosto muito do André, sei muito acredito muito no profissionalismo dele, então dê mais prioridade ao currículo dele. Para você ver, André, que ela gostava, e ela era muito fechada, então assim, eu digo, caramba, Assim, é o cara. ela era. Mas como os profissionais de RH, eles têm um feeling mais aguçado, eu acho que ela ficava ali no corredor prestando atenção nas coisas e eu sempre troquei ideia com muita gente e sempre tive as minhas habilidades de comunicação, assim, eu gosto de falar, o pessoal sabe que uma hora vai passar rapidinho, eu tento me controlar, mas eu falo demais, então eu sempre estava interagindo com a galera. E eu era o único latino, né? Nem brasileiro, mas eu era o único, antes de você, eu era o único latino na empresa. Então, nem espanhol eu conseguia falar. Então, era totalmente inglês e eu era o único representante da América do Sul. Então, foi bem engraçado essa parte, esse momento, né? Esse episódio que eu tinha que entrar em contato com todo mundo, fazer amizade, fazer acontecer. Até porque eu entrei como sênior de auditoria, eu tinha uma equipe para gerir, eu tinha que lidar com o gerente, tinha que fazer as reuniões, né? Então, a gente acaba expondo um pouco do nosso lado pessoal, porque a gente acaba almoçando, tomando café, jantando com as pessoas, enfim. A gente faz um pouco de amizade, mas que bom que ela deu esse feedback para você. Pois é. Vamos lá, André, se apresenta agora para o pessoal, fala um pouquinho da tua história, fala como foi que você chegou a Malta, o que foi que te trouxe para Malta, o que foi o motivo. Pode ficar à vontade, Dé. Claro, tranquilo. Na verdade, eu tenho até um. Eu tento me organizar, não sou muito organizado, mas eu tento me organizar da melhor forma. Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria falar para a galera também sobre a minha trajetória, como eu entrei na contabilidade, enfim, e como eu vim parar aqui em Malta, que foi um sonho que eu realizei. Não é uma tarefa fácil, mas é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, tá? Para quem tá com uma dúvida de vir para a Europa ou tentar entrar no mercado internacional, não é tão difícil quanto você imagina. Você, psicologicamente, você cria muito mais barreiras. Você mesmo cria as próprias barreiras. Não é nem o mercado que cria as barreiras, entendeu? E às vezes é por falta de informação. E hoje em dia a informação é tão simples de conseguir. Eu tenho algumas pessoas que entraram em contato comigo pelo Instagram, pelo LinkedIn, e falou, pô, eu vi que você trabalha nessa empresa, eu queria aplicar meu currículo, como é que funciona? Como é que você está se dando bem aí? Eu vi que você é brasileiro, a gente, pô, também mora em Curitiba, então tem muita gente que faz isso. E eu não sei por que não tem mais gente que faz isso, entendeu? Eu tenho muitos amigos que reclamam muito que eles querem sair do Brasil, mas eles nunca me mandaram uma mensagem perguntando como é que faz, como é que eu fiz, ou qual que foi a minha experiência, o que eu tô achando, mas enfim. É, Porque é o Meu medo nome é da André, o pessoal pensa que assim, exterior é uma coisa assim, é país de primeiro mundo, é mais assim, até no Brasil, acho que a gente trabalha, o modo de trabalho da gente é bem mais profissional, é bem mais assim, engajado, competitivo do que muitos exato. até aqui na Europa, não é isso, Dé? Isso, com certeza. Eu senti uma diferença muito grande. É que eu também saí de uma empresa muito grande para ir para uma empresa menor, mas eu senti uma diferença muito grande em questão do quanto a gente trabalhava. E eu acho que é melhor o ponto de vista europeu do que o ponto de vista brasileiro, porque lá a gente tem um life balance, né, um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que muitas vezes se mistura. Você não consegue segregar uma coisa da outra. E aqui na Europa eles dão muito mais valor para o tempo livre da pessoa, entendeu? Se eu tô ruim, se eu tô me sentindo mal, eu não preciso ir até o médico, pegar um atestado e tudo mais. Eu só ligo com o meu chefe e falo, cara, eu não posso trabalhar hoje porque eu não estou me sentindo bem. E ele fala, beleza, tranquilo, você vai precisar de um atestado se você passar de 3 dias e tudo mais. Então, tem uma série de outras coisas que são diferentes aqui na Europa que realmente te fazem pensar que, cara, vale a pena, eu tenho uma qualidade de vida melhor, entendeu? No Isso é Brasil, a verdade. gente fica naquela correria de, pô, acabei o ensino médio, já tenho que entrar na faculdade já tenho que arranjar um emprego de dia para estudar de noite, ou estudar de dia e trabalhar à noite, eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que arranjar um emprego, eu tenho que ser bom nisso, eu tenho que ser bom naquilo, eu tenho que ser melhor que o outro. Muito competitivo, Então, não é isso, Dé? muita competitividade, porque as pessoas. Isso eu senti familiaridade com o pessoal que vem das Filipinas. Eu trabalhei com muito filipino na empresa que a gente se conheceu, e eu acho que é uma característica de países emergentes, de países que estão
se desenvolvendo, então são países subdesenvolvidos. O europeu em si, ele tem um pouco do pé no freio. Quando eu falava para as pessoas que, cara, eu fazia faculdade, entrava na faculdade às 7 horas da noite, saía às 11, dormia às 7 horas da manhã, estava Já acordando estava 8 horas, estava no trabalhando. escritório trabalhando, que nem um retardado. Inclusive, muito bom que eu fiz isso, porque hoje em dia eu colho os frutos. As pessoas ficam meio pasma. Por isso que a formação acadêmica aqui é diferente da formação acadêmica que a gente tem no Brasil. Aqui o profissional acadêmico, quando ele sai fresco da faculdade, ele tem muito mais conteúdo, ele tem muito mais experiência, ele tem muito mais conhecimento. No Brasil, muitas vezes a pessoa sai da faculdade sem conhecimento acadêmico e com conhecimento prático, o que também não é ruim, o que adianta muitas vezes a nossa vida, né? Mas tem essa diferença, entendeu? Mas enfim, a minha experiência aqui em Malta é muito boa. Se alguém tá com alguma dúvida se você tem que ter uma experiência internacional, a minha resposta é sim. Vai para cima, faça isso, porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala, pô, eu vou parar minha carreira para ir para o exterior, não sei o que vai acontecer. Às vezes eu vou ficar 2 anos fora do mercado. Como é que isso vai me afetar? Meu amigo, se você começou a trabalhar com os 18 anos, ou minha amiga, né, no caso, você começou a trabalhar com os 18 anos e você vai se aposentar com 65 anos, cara, são quase 50 anos de trabalho. Então eu não acho que a pessoa que vem para o exterior tentar uma profissão, né, tentar um emprego, ou mesmo que venha só para estudar, ficar 1 ano ou ficar 2 anos não vai afetar em absolutamente nada na sua carreira. É um pedaço muito pequeno que você consegue uma experiência sensacional, né? Que é uma experiência muito valiosa e é uma experiência intrínseca, e ela não é tangível, porque você não consegue dar valor físico, material para essa experiência. É uma experiência multicultural que você não consegue colocar no bolso, mas você só vai entender quando você passar por isso. Então eu acho que o intercâmbio, mesmo educacional ou profissional, que foi o que eu fiz, é muito válido. O intercâmbio é muito válido, ele te dá uma carga, ele te dá uma casca que é impressionante. Eu olho a pessoa que eu cheguei e a pessoa que eu sou hoje, meu Deus do céu, uma diferença, tem um abismo de diferença entre eu hoje e eu, né, quando pisei na ilha. Então a nossa cabeça muda, nossos valores mudam, a gente começa a dar valor para alguns outros detalhes na vida aqui no Brasil, por exemplo, naquela correria ou naquela bolha que a gente vive, a gente não presta atenção. Por exemplo, eu fiz viagem para lugares que eu nunca imaginei. E o que me proporcionou essa possibilidade foi trabalhar na minha área, foi trabalhar na Europa e ter, né, todas essas oportunidades na minha frente. Então, eu comecei minha carreira na Deloitte, eu sou de Santos, mas eu fui para Curitiba, eu consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni lá, então não, por sorte não precisei, por sorte não, né, porque eu tive que passar numa prova, mas não precisei pagar minha faculdade. Eu comecei a faculdade logo em seguida, eu já entrei na Deloitte, trabalhei no outsourcing da Deloitte, que é a área de contabilidade, não é auditoria. Eu gostei muito, mas trabalhei bastante. Depois de 3 anos, chegou um momento que eu falei, cara, tá faltando coisa aqui. Eu não estou me sentindo, né, realizado profissionalmente nesse âmbito, eu preciso de mais. As opções que eu tinha internamente, eram consultoria tributária, né, que trabalha com a parte de tributos, né, a parte de impostos, e a auditoria. Eu sempre tive, minha mãe está de prova, ela vai até mandar um comentário, eu sempre tive um sonho de ir para o exterior, no começo era ir para o Canadá, mas acabei mudando no meio do caminho. Eu sempre tive um sonho de ir para o exterior, daí eu pensei, cara, o que consegue me projetar melhor e mais facilmente para ir para fora? Auditoria ou contabilidade? Isso, cara, eu tinha 20 ou 21 anos, entendeu? Então eu sempre gostei de pensar na frente, eu sempre gostei de pensar no futuro, porque desde cedo, por sorte, eu aprendi que você não se prepara para uma oportunidade a partir da hora que ela aparece. Você se prepara antes para quando ela aparecer, você fala, meu irmão, é agora, pau, vai e não tem problema, entendeu? Você está pronto para aquela oportunidade. É a mesma coisa que tem muita gente, por exemplo, eu recebo uma coisa que funciona muito aqui na Europa é o LinkedIn. Você manter o seu LinkedIn atualizado significa muito e, cara, te dá uma exposição gigantesca, porque aqui funciona muito. Então eu recebo muito headhunter mandando mensagenzinha e falando, cara, você está disponível para trocar uma ideia? Queria conversar com você, tem uma oportunidade legal. Então, quando as pessoas quando o headhunter manda uma mensagem, eu já respondo, ele já me pergunta, então me manda o seu telefone, se estiver pronto aí me manda o seu currículo.
Cara, eu já mando mensagem, já mando o currículo em cima, às vezes sem ele pedir, eu falo, cara, veja aí o que você tem de oportunidade e me apresenta. Tem gente que, cara, ela espera o Headhunter vir te contactar para você começar a atualizar o seu currículo, daí você tem que fazer na pressa, você não presta atenção, você não seleciona as palavras, você não monta seu currículo em ordem cronológica, então tudo isso vai influenciar em qual vai ser o seu sucesso na determinada oportunidade. Às vezes você perde a oportunidade por besteira, entendeu? Então, desde dos 21 anos, já estava pensando, cara, o que vai me projetar lá para frente? Porque eu já tinha um objetivo, eu queria morar fora do Brasil. Eu não sabia que ia ser por tanto tempo, eu queria ter uma experiência internacional, queria ter essa experiência multicultural que a gente tem aqui fora, né? Então, eu passei 3 anos na Deloitte, eu tive a oportunidade de mudar para a auditoria, foi quando eu entrei na PwC, na PricewaterhouseCoopers, uma das Big Four, né? E foi uma das melhores coisas também que eu escolhi na época. Tanto a Deloitte quanto a PwC, elas são muito bem reconhecidas aqui fora, né? Quando a gente fala de Big Four, e hoje em dia até Big Ten, né? Que são as 10 maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, isso traz um carimbo no seu currículo que te abre muitas portas. Eu brinco, né? Eu sempre briguei com meus familiares, inclusive, que você trabalhar numa Big Four é a mesma coisa que fazer um curso de chaveiro para a área de auditoria, te abre muita porta, entendeu? Então, o seu currículo fala por si só. Quando você chega para uma entrevista e você já tem o background, né? Você já tem a experiência de uma Big Four, por exemplo, eu fiquei 3 anos na Deloitte, 3 anos na Price, são 6 anos de Big Four. Eu já O meu currículo fala por si só, então eles focam muito mais nas minhas habilidades não profissionais, entendeu? Eles focam mais nas minhas habilidades de comunicação, quais são os meus valores, como eu me comunico, como eu me porto na entrevista, e óbvio que eles fazem uma pergunta ou outra sobre o conhecimento técnico. Mas geralmente não é isso que eles buscam, entendeu? Eles só vão buscar o seu conhecimento técnico se eles sentirem que você não está confiante em fazer aquela entrevista. Se você começar a pedalar e começar a se enrolar e você começar a dar abertura para eles fazerem esse tipo de pergunta, eles vão começar a perguntar. Então, cara, fala de você. Não dá tempo para os caras perguntar nada, entendeu? Então, tem essas dicas aí que eu queria dar para a galera. Aí, na Price, eu tive a experiência de auditoria. Na própria Price, a gente tem um programa de intercâmbio profissional, só que demora 1000 anos, né? Demora muito tempo. Então, eu não consegui esperar, não queria esperar depois de 3 anos. E eu via muita gente viajando e aproveitando oportunidades, e às vezes não voltava. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, vou fazer um intercâmbio. Pedi uma licença não remunerada. Eu fiquei 3 meses em Malta sem trabalhar, mas eu mantive o meu vínculo empregatício com a PwC, eles me liberaram. E, cara, eu passei 3 meses em Malta, eu gostei tanto dessa ilha, tanto, mas tanto dessa ilha, que eu liguei para meus pais e falei, meu, não vou voltar não. mas você tem emprego? Eu falei, não tenho, mas aqui tem. Eu vou ter que achar um. Se eu não achar um, daí eu volto. Mas enfim, tô pedindo as contas. Liguei pro meu. Eu tava na Bélgica, fui passear na Bélgica com alguns amigos. Eu liguei pro meu sócio de auditoria naquela época e falei, brother, consegui um emprego aqui, consegui nada, né? Espero que ele não esteja na live hoje, mas consegui um emprego aqui, não vou voltar. E eu tava com a carteira de cliente pronta, já tinha equipe, já tinha trainee, já tinha, cara, uma galera me esperando. E eu falei, cara, não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar, pedi as contas e fiquei em Malta. Aí comecei a aplicar, né? Essa é uma parte engraçada da minha vida, foi uma decisão muito difícil, né? Eu morava sozinho em Curitiba, tinha apartamento, tinha carro, tinha uma vida muito confortável, tinha meus familiares perto, né? Não morava mais com os meus pais, porque eles moram em São Paulo, e meus avós moram em Curitiba. Então, eu sempre fui muito próximo da minha família, então, cara, foi uma decisão dificílima, dificílima de tomar, assim, falar, cara, não vou voltar pro Brasil e eu não dei um tchau eu dei um tchau que eu ia viajar e ia voltar em 3 meses. Não foi um tchau que eu falei, cara, daqui a 16, 18 meses eu volto. Eles não estavam. Eu tinha meio que deixado eles preparados, mas não foi tão simples assim tomar uma decisão. Mas, se você me perguntar se arrepende, nem um pouco, nem um pouco. Faria de novo e faria antes. Teria vindo antes. Na verdade, eu acredito que eu acertei muito bem o timing, acertei o tempo de vir para Malta no sentido de carreira, porque eu tinha acabado de ser promovido para auditor sênior, né? Senior Associate na PwC,
vim para Malta com inglês intermediário. Isso é um ponto que eu vou falar também, foi uma das perguntas e é super importante eu falar, porque é uma dúvida que eu tinha. Então, eu até me perdi agora. Não, Enfim, você posso falar estava do com o inglês, não tem centro, problema. que você veio no momento certo. Isso é super importante, desse ponto. Isso. Eu vi Fala no, eu desse vi no momento momento profissional. certo, mas por coincidência. Eu estava num momento bom ali na PwC, eu estava com a minha imagem consolidada, então eu tive como pegar esses meses de licença. Enfim, eu virei sênior lá e eu percebia que aqui em Malta tinha uma necessidade absurda de sênior de auditoria. Absurda. Eu falei, cara, não é possível que não tem. Não é que não tem, é que é muita vaga para pouco contingente. A faculdade não consegue gerar tanto auditor para suprir a necessidade da ilha, entendeu? Então, quando eu cheguei em Malta, eu consegui um emprego no mesmo cargo que eu estava. Eu não precisei descer um step na escada, entendeu? Então, se eu estava subindo uma escada, eu não precisei parar no platô ou precisei descer degraus. Eu simplesmente continuei a minha caminhada. Claro que nos anos seguintes tomou um pouco mais de tempo. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria um cargo mais alto do que eu tenho hoje, mas mesmo assim eu não me arrependo de forma nenhuma. Nem de fazer um intercâmbio. Então, acredito que se você está vendo essa live e você não gosta de auditoria ou não gosta de contabilidade ou quer sair da área, ou está pensando só fazer um intercâmbio, meu amigo, minha amiga, faça. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Vai abrir a sua mente de uma forma que você é inexplicável. É inexplicável. Então, é uma experiência muito rica que você vai levar para a sua vida inteira. Inteira, Tá? inteira. Então, vou falar um pouco agora sobre como é que funcionou o processo, como é que eu achei uma vaga, como é que eu me preparei para a entrevista. Eu fiz 2 entrevistas para conseguir meu primeiro emprego. A primeira, a primeira entrevista, eu dou risada porque, meu Deus do céu, a primeira entrevista foi catastrófica, tá? Eu tinha feito poucas entrevistas no Brasil. Eu fiz algumas entrevistas, entrei na Deloitte, e logo em seguida a minha transição para a Price, para a PwC foi bem tranquila, não teve nenhum estresse, foi tranquilo, porque, né, uma mudança de uma Big Four para outra normalmente é tranquilo. Mas, pô, cheguei em Malta, tinha feito 3 meses de inglês, mas não é um inglês profissional, é um inglês de Qual foi bar, teu né? nível que chegou, Dé? Eu cheguei com nível intermediário. E eu aconselho as pessoas a não chegar no zero, não vem no zero Não. de inglês. Porque, assim, mesmo que você venha, sei lá, você pega umas férias e vem estudar inglês para desenvolver teu inglês. Meu amigo, você não vai desenvolver em um mês, pode Não. esquecer. É difícil você sair do Brasil com um nível de inglês e chegar um mês depois com um nível muito acima do que você estava. É muito complicado, porque o primeiro mês é bem traumático. As 2 primeiras semanas de intercâmbio, você tem vontade de chorar e comprar uma passagem no aeroporto, você não sabe nem falar com a mulher como é que você comprou uma passagem, mas você quer voltar pro Brasil. É bem assustador. Mas tem que ter coragem, viu? Mas enfim, depois da segunda semana é só alegria. E enfim, eu aconselho as pessoas a estudarem inglês. Hoje em dia eu não acho que tem uma desculpa muito factível para você não estudar inglês, porque cara, você não precisa nem pagar mais para estudar inglês. Você pode fazer pelo YouTube. Você tem diversos canais de YouTube que vai te ensinar inglês. Meu amigo, se você não souber inglês hoje, você já está para trás. Então, para você conseguir um emprego no exterior e você não sabe falar inglês, você tem que trabalhar nisso. É um ponto fraco que você tem que trabalhar e você tem que conseguir. Não consegue, Dé, não é fácil. Não consegue. Se você não fala inglês, eu sempre deixo claro. É assim, você pode até conseguir, mas vai começar bem assim, como cleaner, entendeu? Eu sempre foco, não desmerecendo o cleaner, mas é uma função que, Sim, assim, claro. muita gente pode se preparar no Brasil para poder vir para cá já com inglês no mínimo, eu sempre Exato, falo, intermediário, não tem para onde, entendeu? O level para começar aqui em Malta. Aqui na exato. Europa. E mesmo para ter um bom proveito, porque, cara, quando eu vim para Malta, o euro tava a 3,69. Você vai falar, 50. nossa, tava barato pra caramba. Sim, mas naquela época tava caro. Eu tava comprando e não sabia que ia virar 7, né? Senão eu tinha comprado tudo, né? Tinha vendido até meu rim. Tinha vendido meu rim, comprado o euro e vendia hoje, né? Mas enfim, o euro não tá barato, tá? Você investir para estudar inglês aqui fora e voltar com quase o mesmo nível de inglês, não faz sentido algum, entendeu? Então é mais fácil você vir com um nível de inglês intermediário que o seu aproveitamento nas aulas vai ser gigantesco. Quando eu terminei o curso, na verdade eu consegui um emprego 2 semanas antes de terminar o curso. Quando eu terminei o curso, eu já tinha um nível de inglês que eu conseguia me comunicar, né? Eu conseguia entender e ser entendido. E é exatamente isso que eles querem, porque
tanto hoje em dia, na empresa que eu tô, eu tenho, o meu chefe é espanhol, trabalho com pessoas do mundo inteiro. Cara, o cara estudou inglês, o cara pô, se é for da empresa, às vezes o cara troca o he pelo she, entendeu? Eu troco o ele pelo ela, coloca um plural ali, um plural aqui. Então não é perfeito, as pessoas não falam o inglês perfeito. As pessoas querem se comunicar, Se as pessoas querem comunicar, saber se tá? você consegue tocar uma reunião. E naquele momento que eu fiz a entrevista, eu não conseguia. Mas enfim, eu dei meu jeito. Na primeira entrevista, eu vou até contar pro pessoal aqui, né, que muita gente não sabe, mas a minha primeira entrevista foi na Deloitte. Eu tinha falado com uma headhunter, tinha trocado uma ideia com ela, tentei explicar mais ou menos o que eu fazia no Brasil. Ela falou, cara, beleza, eu tenho umas empresas aí. E aplicou meu currículo para a Deloitte, para a PwC, para algumas outras empresas. E ficou por isso mesmo, né? Mas ela não me deu muita atenção, acho que ela percebeu que o meu inglês não era muito bom, enfim. Fui para a primeira entrevista, né? Eu achava que eu estava preparado, porque eu tinha acabado de sair da Price, né? 3 meses sem trabalhar, tranquilo, vamos aí fazer entrevista, cara de pau. Vamos lá, meu amigo. Tomei cada porrada naquela entrevista, que eu saí da entrevista tremendo. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que eu sei contabilidade? Como é que eu sei auditoria? Eu tenho uma desenvoltura boa, eu não consegui falar com os caras direito. Eu passei uma vergonha. Passei uma vergonha, falei, cara, nunca mais, nunca mais. Voltei para casa, revi, coloquei no papel tudo que eu falei, tudo que aconteceu na entrevista. E, cara, me preparei muito bem para a segunda e da segunda não passou. Eu fui contratado já na segunda entrevista porque eu me preparei alucinadamente. Falei, cara, se eu não conseguir emprego agora, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu tenho que voltar para o Brasil. E para o Brasil eu não quero, entendeu? Então foi um esforço muito grande ali para fazer a entrevista. E coisas que realmente fizeram acontecer foi eu tinha um LinkedIn atualizado. É muito importante na Europa você ter um LinkedIn atualizado. Se você que está escutando não sabe o que é LinkedIn e você ainda está no mercado de trabalho, meu amigo, você está atrasado. E atrasados não conseguem emprego bom. Atrasado eles conseguem emprego que sobra. É o cara que vai entrar, vai terminar a faculdade de contabilidade e vai ficar lançando nota por 15 anos na vida dele. A gente não quer isso. Se você tiver um objetivo maior, se você tiver um pouco mais de, né, motivação, você não quer ficar lançando nota para sua vida, entendeu? Você quer um negócio um pouquinho mais, né, que te dê um pouco mais de dinheiro, que te dê um pouco mais de satisfação profissional. Então, A importância do enfim, LinkedIn, não é isso, Steph? não só do LinkedIn, mas, cara, montar um currículo estruturado. Na época eu pedi para muita gente o currículo da galera que já estava aqui, eu pedi ajuda para geral, eu pedi ajuda para muita gente, muita gente. Eu vi muito currículo na internet, assisti muito vídeo no YouTube, enfim, montei um currículo parrudo, um currículo que fazia sentido, com ordem cronológica. A minha entrevista, eu já fui preparado com a entrevista para falar sobre todas as etapas da minha carreira em ordem cronológica, né? Então, você se preparar para a entrevista, você selecionar as palavras, selecionar o vocabulário, prestar atenção no que você pode falar, antecipar algumas perguntas que eles vão falar. Então, não deixe eles perguntar, já fala logo, já fala antes, entendeu? Então, eu já falei da minha experiência. Eu falei, cara, eu já sei como é que eu calculo a materialidade, eu sei como é que define risco, eu sei como é que mapeia uma base, eu sei como é que lidera uma equipe, eu sei fazer a ponte de contato entre o gerente de contabilidade com o gerente de auditoria, sei como, né, fazer o... Ó, tem uma pergunta interessante da Eliette, inclusive. Depois a gente pode falar sobre. Mas, eu posso até falar agora. Precisa colocar Pode o falar. LinkedIn em inglês também? Eliette, se você realmente quer aplicar para uma vaga no exterior, não espera que o recrutador vai entrar no seu currículo, vai entrar no seu LinkedIn e traduza tudo, né? É mais Em fácil você inglês. já deixar de mão beijada. Se você tem o intuito de trabalhar no exterior, eu coloco mais em uma língua. Sim, se você quiser, você pode entrar no meu LinkedIn ou no LinkedIn da Vivian e você consegue ver mais ou menos como é que é a estrutura. Então, como eu estou trabalhando só no exterior, eu não tenho a intenção de voltar para o Brasil tão cedo, a maior parte das informações estão em Tudo inglês. em Mas se você quer trabalhar em inglês, coloque em inglês. Se você quer uma vaga sei lá, se o sonho é trabalhar em Paris, coloque o seu currículo em francês. Se você quer trabalhar na Alemanha, coloque em alemão para facilitar, para saber, para mostrar que você está interessado, né? E eu como uma Pode LinkedIn falar. expert, que me formei, me especializei na área, diga você que a maioria das empresas hoje em dia, essa história de enviar para o e-mail da empresa está acabando e vai acabar, assim, vai acabar de vez por todas aqui, especialmente na Europa já. Não tem isso mais Não, de gente, na Europa enviar não e-mail. tem, não tem. Ou
você sabe mais do que eu, mas pela minha experiência, você tem duas opções. Ou você aplica pelo LinkedIn, a pessoa vai te pedir o contato, e você manda para o recrutador direto, ou você vai na empresa específica que você quer trabalhar, né? Tá pitando. Você quer aplicar, vai lá na parte de carreira, você tem as opções, né, das vagas em aberto, e você clica lá, vou aplicar, né, vou tentar essa vaga. Aí você preenche todo o formulário e manda, entendeu? Então, cara, se você está acostumado a imprimir currículo e entregar na mão da pessoa, pode esquecer. É online, tudo é online. Hoje em dia, até com a pandemia, todas as entrevistas são online, então às vezes tem 2, 3 pessoas na entrevista e você tem que se virar, entendeu? Você até perde o contato pessoal, que eu também acho que é um prejuízo às vezes pra gente. Mas enfim, eu preciso Uma também dica boa, cortar. Pode, uma dica boa pode que eu perguntar. trabalhei nessa empresa, a gente trabalhou recrutando, né? Auditor e contador. Uma dica boa também que eu deixo pro pessoal é no LinkedIn. O LinkedIn é bom para você buscar, mas é para a empresa também te achar. Na maioria das vezes, se você, a gente, como uma ferramenta, como empresa, a gente coloca os skills, né? Que são os seus conhecimentos, as suas habilidades. E através do LinkedIn a gente consegue achar o candidato que a gente quer também. Sem precisar a pessoa até aplicar para a vaga. O LinkedIn mostra a gente os potenciais pelo lado da empresa, mostra os potenciais Com candidatos certeza, para aquela vaga. E era assim que eu recrutava sim, a na nossa partir empresa. da primeira. Exato, a partir da primeira busca que o recrutador faz, sei lá, auditores externos Malta, já vai aparecer todo mundo que está disponível querendo emprego. Você tem uma opção no LinkedIn que você consegue falar, cara, estou disponível para entrevistas. Ou estou, sei lá, estou empregado, mas aberto a oportunidades. Então, você já tem uma série de filtros e o recrutador já está focado naquilo, entendeu? E aquilo é o momento, entendeu? Então, se você estiver fora daquilo, você está fora da bolha, você está fora do momento, você já está errado, entendeu? Então, presta atenção no seu LinkedIn e, cara, nem que você tenha que investir dinheiro, é é um investimento que, cara, vale muito a pena, porque tanto o LinkedIn quanto um currículo bem montado é o seu cartão de visita. Antigamente você tinha cartão de visita, hoje em dia você não tem cartão de visita, né? O cartão de visita é eletrônico. E se você manda para o empregador o LinkedIn, se você entrega para o recrutador ou para a pessoa que você está sendo entrevistada um cartão de visita feio, mal feito, que ele percebe que você não investiu tempo e conhecimento nenhum, cara, você já saiu perdendo. Porque tem gente que pensou nisso. Tem gente que investiu grana. Se você não tiver o conhecimento, paga para quem tem. Meu amigo, por exemplo, se o meu carro quebra, eu posso ver um vídeo no YouTube e tentar consertar, mas daí pode dar uma merda do caramba. Então, cara, eu pago pro mecânico. Por que eu não vou pagar alguém para me ajudar com o meu currículo, sendo que eu tenho noção nenhuma? Então, não é prejuízo nenhum. Às vezes a galera fala, pô, é um custo desnecessário, meu amigo. Desnecessário é você ficar desempregado. O desnecessário é você perder a oportunidade da sua vida. Ou a oportunidade de você conseguir um emprego que você gosta, ou que você quer, que você almeja. Então, cara, não fica com essa picuinha de, pô, vou ter que pagar um consultor, um assessor para me ajudar a montar um currículo, ou para me ajudar a montar, melhorar meu LinkedIn. Cara, é essencial. Se você não quer pagar, faça por você mesmo, mas faça um trabalho bom, porque é o seu Uhum. cartão de visita. E ninguém melhor do que você para você vender o seu peixe, entendeu? Ninguém vai fazer E, isso por você. e não é assim, Pode... puxando sardinha para o meu trabalho, entendeu, Dé? Mas é assim, notório. Tem gente que assim, vive, eu estou aqui há um mês, não me chamam para entrevista. E aí, quando a gente faz esse trabalho todo dedicado, eu vive, consegui 3 entrevistas, assim, é notório, porque a gente faz com que uma pessoa profissional, ela faz com que destaque os teus pontos fortes. Muitas vezes você pensa que, Exato. eu conheço isso, mas você não sabe o potencial, então você não reconhece. Então, você está tão acostumado com aquilo que você acha que é normal. E aí é o nosso trabalho, entendeu? É tentar desenvolver Sim, sim. esse, esse seu E tem lado gente, profissional. tem algumas coisas que quando você começa a pesquisar e começa a ir a fundo, você começa a ter uns insights que fazem muito sentido. Por exemplo, quando eu fiquei meio injuriado com a empresa anterior, não pela empresa em si, mas porque eu estava, cara, tava estagnado, não estava aprendendo e eu sempre fui curioso. Eu sempre quis aprender muito. Então, eu cheguei num momento lá que eu ia pro trabalho, fazia com a mão nas costas, eu trabalhava das 8 às 5, não fazia hora extra, às vezes saía mais cedo, tinha uma vida super confortável, estava completamente dentro da minha zona de conforto. E para mim estava me incomodando muito, porque esse é o meu perfil. Aí eu pensei, cara, ou eu vou para contabilidade, ou eu vou para auditoria interna, ou eu vou para auditoria externa em outro país. Dane-se, não quero saber. Vamos pro próximo desafio. Então, cara,
eu tenho 3 áreas diferentes para aplicar o mesmo currículo. Então, eu peguei as especificidades de cada área e adaptei o meu currículo para a vaga que eu estou aplicando. Se eu estou aplicando para auditoria interna, eu tenho que colocar os meus skills, as minhas habilidades de auditor que combinam com os requisitos do auditor interno. Então, eu vou falar muito mais sobre controles internos do que falar sobre teste de detalhe ou sobre revisão de papel de trabalho. Eu vou falar sobre trabalhar sob pressão, sobre avaliação de controles internos, avaliação do ambiente de controles internos, avaliação de ITDC, que é os controles internos relacionados à parte de TI da empresa. Então, é essa parte que eu vou focar. Ah, contador. Pô, eu vou focar mais na parte de, cara, gerenciamento, sei lá, controladoria, compliance. Vou falar de, cara, vou falar que eu vi uma palestra de blockchain. Vou falar coisas específicas da operação de contador. Se eu vou para external audit, se eu vou para a auditoria externa, eu tenho um currículo só para auditoria externa. Se eu vou para cleaner, eu tenho um currículo só para cleaner. Se eu vou para o marketing, eu tenho um currículo específico para o marketing, entendeu? Direcionamento, a palavra. Exato, você tem que direcionar suas habilidades e você tem que convencer as outras pessoas que você está aplicando exatamente para aquela vaga. Esse é o perfil, a vaga que você quer, entendeu? Tem mais gente mandando um monte de perguntas, mas não estou conseguindo acompanhar. Ou eu falo que eu sou homem, né? Mulher consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, mas homem fica mais complicado. Vamos começar a fazer aquelas perguntas que o pessoal mandou ontem lá na caixinha da live, da divulgação da live? Claro, até porque vai dar uma... Eu vou passar de 1 hora. Se você deixar eu falando aqui, eu falo. Pra mim não tem problema nenhum. Não tem problema, o pessoal vai adorar. Se a galera quiser continuar também, eu continuo. Gente, esse aqui é meu quarto, tá? Se vocês quiserem ver o quarto de um europeu, na verdade, de um brasileiro na Europa, é um quarto comum, tá? Tem uma cama e tal, tudo bem. Tem meu menino bem. Vamos lá André, começar? Que trabalho você vê nas Big Four para estrangeiros? Posso responder essa pergunta da Isa? Responda. Qual foi a pergunta da Isa? Fala a pergunta da Isa foi, André, que oportunidade de trabalho você vê nas Big Four para estrangeiros? Todas. Todas. Inúmeras. É a empresa que mais precisa de gente, é a Big Four. É a Big Four, que a rotatividade é muito grande. Por quê? Uma coisa eu vou falar, eu vou atropelar as conversas, mas, por exemplo, por que, muita gente me pergunta, por que o profissional de Big Four é tão valorizado? É muito simples. A Big Four, antes de ela sugar todo o suco que você tem, antes dela fazer você sofrer, trabalhar sob pressão e tudo mais, ela investe tanto no processo seletivo para filtrar uma galera com perfil, porque a Big Four ela não contrata a galera com mais experiência, ela contrata quem não tem experiência, ela contrata por perfil. Então ela molda, baseado no perfil que ela quer, ela molda a pessoa, molda o profissional do jeito, né, com a cultura organizacional da empresa. Então, por exemplo, pelo menos na minha época, né, que são 7 anos atrás, na minha turma de contratados da PwC, cara, tinha engenheiro, tinha advogado, tinha contador, tinha administrador, tinha economista, tinha uma galera de um monte de lugar, entendeu? E a Big Four, ela contrata por perfil. E a partir do perfil, ela começa a investir em treinamento. Então, a partir da hora que você entra, você fica 1 mês, 2 meses só em treinamento. Então, é um puta prejuízo. Prejuízo não porque é investimento. É um puta investimento que a empresa faz no funcionário. Então, por isso que é muito valorizado. Você tem muito treinamento, muito conhecimento. E não é só quando entra. Cada vez que você muda de cargo, tem um treinamento novo. E cada vez que tem uma legislação nova, uma norma de auditoria nova, uma norma de contabilidade nova, treinamento. Ou, cara, para cumprir os requisitos lá do CNAE ou do CRC, tem treinamento. Então, tem treinamento, treinamento, treinamento. Fora isso, a carga de trabalho, a carga de pressão, a carga de tudo que você sofre na auditoria, ela te faz criar casca e te dá um selo, né? Uma marca registrada no seu currículo de que se você sobreviveu a uma Big Four, você muito provavelmente tem todas as habilidades e as competências para sobreviver numa empresa normal, numa empresa do mercado. Então, por isso que as Big Four formam muitos profissionais. E por esse motivo, as empresas do mercado absorvem muito contingente dessas empresas. E a carga de trabalho é tão grande, tão pesada, a pressão é tão forte, que a galera espana. A galera fala, não aguento mais, isso não é para mim, tem gente que fica doente, enfim. É uma coisa que tem que avaliar, entrar em Big Four. Para mim funcionou, para mim funcionou, é o meu jeito de trabalhar, então... inclusive, eu considero ser o caminho mais curto para você conseguir ir para o exterior.
é você trabalhar numa Big Four. Hoje em dia você pode trabalhar numa Big Ten. O europeu, a demanda por profissional é tão grande que eles deixaram de querer só Big Four e falaram, cara, vamos aumentar para as Big Ten e vamos absorver essa galera toda, porque o nível de treinamento é muito parecido. Então, cara, o meu amigo que trabalha na Mazars Cabreira, o meu amigo que trabalha na RSM, o meu amigo que trabalha na Grant Thornton, todos esses têm a mesma oportunidade, entendeu? É que a Big Four está mais no gosto do povo, tem um pouco mais de visibilidade. Mas, enfim, vale a pena. E as Big Four aqui na Europa estão procurando, estão dando visto, não é só para quem tem passaporte europeu, eles dão visto, eles pagam passagem, eles trazem você do Brasil para você trabalhar aqui, entendeu? E não só aqui, você tendo a experiência em Big Four tem em todos os países do planeta inteiro, então você consegue escolher qual país você vai aplicar, entendeu? Você simplesmente pode chegar, quero trabalhar em Amsterdã. Pô, tem uma PwC em Amsterdã, vou aplicar. Vou entrar no LinkedIn, vou ver quem trabalha lá para me indicar e tal, não sei o que, troca uma ideia e aplica. Ah, quero ir para Londres. Pô, tem todas as empresas em Londres. Ah, quero ir, sei lá, para Dubai. Eu fiz um trabalho em Dubai, inclusive, atendendo um cliente. Cara, você quer ir para Dubai? Aplica na PwC de Dubai, aplica na Deloitte de Dubai. Cara, com a internet, as coisas se tornaram muito mais fáceis. Só não tenta quem não quer. Entendeu? Então, muito além do inglês, na verdade, muito mais importante que o inglês é você ter coragem, né? E objetivos. Se você tiver esses dois, e cara de pau. Se você for cara de pau, você consegue mais coisas, entendeu? Porque você tem um skill de comunicação muito melhor. Eu Então, digo, não ter medo de falar. Exato, você tem que tentar, você tem que tentar. Enfim, respondi aquela pergunta. Ainda temos Vamos para tempo, aquela vamos lá? primeira. Eu vou passar uma aqui para você. Principais Tá. diferenças entre o ritmo e dinâmica de trabalho da auditoria no Brasil e em Malta. Tá. Ritmos de auditoria, beleza. Vamos separar o trigo do joio, sei lá como é que fala. Enfim, vamos separar uma coisa da outra. A gente tem auditoria de Big Four, que eu acabei de falar, e a gente tem auditoria normal. O ritmo da auditoria normal é bem mais devagar, é bem mais tranquilo. Então, se você quiser trabalhar na auditoria e quiser um pouco mais de paz, que é o que eu optei, você consegue trabalhar nas outras empresas. Você consegue trabalhar na auditoria normal. Mas dentro da Big Four, meu amigo, é a mesma coisa. Tudo bem, aqui na Europa você tem um pouco mais de life balance, né, de equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal do que no Brasil, com certeza. O ritmo não é tão insano quanto no Brasil. Isso para tudo, em geral. Mas em Big Four você vai ter que virar à noite, você vai ter que, cara, trabalhar 20 horas num dia, você vai ter que trabalhar no final de semana. Acontece menos que no Brasil, mas também tem. Então, não acredito que vai ser um mil maravilhas. Você vai chegar sexta-feira na final, sexta-feira à tarde, vai sair, vai sentar na praia aqui em Malta, olhando o Mediterrâneo, tomando uma cerveja belga. Não é assim que vai acontecer. Se você for para outra área, para as outras empresas de auditoria, muito provavelmente. A demanda de trabalho é muito menor. Próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá. Eu sou bom nisso, eu vou falar, eu sou bom. Aqui o que é o ACCA, o famoso ACCA? Explica para eles, Gente, quem está preocupado com o ICC, eu vou falar de todas as certificações que você não precisa, tá? Já vou antecipar para todo mundo. O ACCA nada mais é que é o CPA e o CRC que a gente tem no Brasil. Então, é uma associação de contadores públicos, né? E quando você tem a certificação do ACCA, significa que você é um profissional contador habilitado para trabalhar em toda a União Europeia, tá? Você não fica limitado a Malta. Se você passar no ACCA, ele funciona para a União Europeia em geral. Então, você pode trabalhar aqui, pedir uma transferência para a Espanha, o seu ACCA está valendo, entendeu? Então, não tem problema nenhum. O CPA é mais conhecido pelo CPA americano, mas CPA significa Certified Public Accountant. É um certificado de contador público, que é o nosso registro no CRC que a gente tem no Brasil, né? Que é emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Fora isso, a gente tem outras certificações, que é o MIA, né, que é o Malta Institute of Accountants. Também é um registro que você tem aqui para o mercado maltês. E você tem o CPA dos Estados Unidos, que tem um valor, né, absurdo. Se você é formado, se você tem um registro do CPA dos Estados Unidos, você consegue para qualquer lugar do planeta. É muito requisitado, porque tem muitas empresas, né, que fazem abertura de capital no mercado de capitais nos Estados Unidos. Então, vale muito. Mas não é requisito para você trabalhar com auditoria e contabilidade você ter o ACCA em Malta ou na Europa.
não é requisito para as empresas. É requisito para você pegar um cargo de diretoria, pegar um cargo de sociedade, pegar um cargo de senior manager. Então, para você assinar um balanço, assinar uma demonstração financeira, você precisa, óbvio, do ACCA. Mas para você ser um sênior, para você ser um assistente, para você ser um gerente, você não precisa de certificação. O CRC basta. A necessidade de profissionais da área financeira é tão grande no planeta inteiro, que as pessoas, elas falam, cara, o Brasil é muito alinhado com o IFRS, então com as normas internacionais de contabilidade, o Brasil é muito alinhado, não tem quase nenhuma diferença, fora a parte tributária, né, que a parte tributária é uma loucura. Mas a parte contábil é muito parecida com as normas europeias de contabilidade, que também é fruto, é uma interpretação das normas internacionais de contabilidade. A única contabilidade que é bem diferente da normal é a americana. Então, a contabilidade que eles fazem nos Estados Unidos tem uma série de informações, uma série de detalhes que é diferente do IFRS, tem uma outra interpretação. Mas está dando tanta confusão que eles já estão migrando também para o IFRS. As diferenças estão diminuindo, né? Então, não se preocupe, se você quer trabalhar na Europa, o ACCA não é obrigatório. Você tem um registro ativo no CRC e no CNAE, né, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes no Brasil. Você já está apto para trabalhar no exterior. Então, se algum recruiter aqui da Europa entrar em contato com você e perguntar se você se você é um CPA, ele está te perguntando se você tem o CRC, tá? Se você tem um certificado, se você é certificado como contador público. E contador público não é o contador que faz contabilidade de empresas públicas. Contador público é um contador que você consegue prestar serviço de contabilidade para o público em geral. Contador de empresas públicas é uma coisa à parte. Não tem nada a ver. Então, se alguém te perguntar se você tem um CPA, você fala que tem, ser emitido pelo Brasil. Então, é o CRC que a gente tem. Inclusive, se alguém me perguntar, agora eu não lembro agora exatamente como eu coloquei no meu currículo, mas tem lá a tradução certinha do que significa o CNAE e o CRC, né? Mas não é uma certificação obrigatória. Mas é um extra. Se você tiver um ACCA, é óbvio que a União Europeia já atestou que você é um profissional apto para trabalhar. Então, não tem dúvidas quanto a isso. Se você tiver, melhor. Mas não é uma coisa que vai impossibilitar você de conseguir um emprego aqui. Fique tranquilo. Tá. Odé, fala um pouquinho como é o processo para obter o ACCA aqui. O que é que eles precisam, o exame. Explica um pouquinho como é que funciona. Olha, eu sei mais ou menos em linhas gerais, tá? Não é uma coisa que eu sei muito, até porque eu tenho meus objetivos pessoais e profissionais e para mim não era o momento agora focar na obtenção da certificação, né? Mas o ACCA é uma prova, na verdade, são 7 provas de assuntos específicos, Módulos, né? então você tem... Oi? Dividido em módulos, não é isso, né? Isso, são 7 provas por 7 módulos. Então, você tem 7 apostilas para estudar, você tem 7 provas diferentes. Então, você vai ter de matemática financeira, você vai ter prova de auditoria, você vai ter prova de impostos diretos, você vai ter prova de impostos indiretos, você vai ter prova de empreendedorismo e, sei lá, um monte de provas, entendeu? Então, é um processo longo, se você respeitar se você for passando em todas as etapas, as 7 etapas, acho que demora 2 anos ou 2 anos e meio para você concluir o processo todo. Mas, por exemplo, cada módulo que você passa, você já ganha uma certificação. Então, por exemplo, quando você se forma numa faculdade europeia de contabilidade, você já sai com a certificação do módulo 4, se eu não me engano. Inclusive, se você fizer a conversão do seu diploma, aqui tem um órgão específico que ele faz, né, um comparativo. MCARIT. No meu site tem lá informando. Onde você reconhece o diploma. Exato. Quando você reconhece o seu diploma aqui, se eu não me engano, você consegue eliminar 4 ou 5 provas das 7. Então, é meio caminho andado. Você tem algumas provas que você consegue eliminar. Então, a partir da hora que você vai passando os módulos, você vai ganhando certificações diferentes. Então, tem muita empresa que, por exemplo, ela fala assim, eu quero um profissional com nível 5 de ACCA. Eu quero um profissional com nível 6. Eu quero um profissional com um ACCA completo. Eu quero um profissional que não tem ACCA. Eu não quero um profissional, entendeu? Então, tem várias opções. Então, o que eu tinha de ACCA para falar é isso. É uma certificação muito válida. Muito bem explicado, por sinal. Tá bom, tá bom. Aqui já tem uma pergunta. Contador precisa de licença para trabalhar? Você acabou de responder. Isso. Outra pergunta aqui. Para trabalhar com contabilidade, só serve faculdade ou tem algum curso para iniciar na área?
Olha, você quer iniciar na Europa ou você quer iniciar no Brasil? Eu acho que na Europa, na Europa. Cara, na Europa fica complicado, né? Porque ele não vai te dar um visto. Pensa no lado da empresa, né? A empresa não vai te contratar, não vai contratar você, você não vai conseguir convencer o cara a te contratar, sendo que você tem um curso técnico. Sendo que tem uma cambada de gente com um bacharelado em ciências contábeis para você conseguir o seu emprego, né? Então, eu particularmente eu nunca vi ninguém com curso técnico trabalhando. Eu nem sei se existe curso técnico aqui em Malta, né? Não. Bem na verdade. Pelo menos para a área de finanças, eu acredito que não. E outra, eu já recebi perguntas disso há muito tempo atrás. Não faz, para mim, na minha humilde opinião, claro que cada um tem a sua, né? E cada um sabe da sua realidade, mas para mim não faz muito sentido você fazer um curso técnico de contabilidade. Porque na minha época, o curso técnico de contabilidade te dava um background, te dava um conhecimento limitado, tá? Comparado a um bacharelado, e você tinha que gastar 2 anos investindo tempo e dinheiro naquele curso, para você ter um negócio limitado. Sendo que você faz um bacharelado com quase o mesmo custo, né? Nos primeiros 2 anos, gasta 2 aninhos a mais, que não demora para passar, e você sai com bacharel. Então, que você não tem limite, entendeu? Então é muito mais válido você investir tempo e dinheiro em 4 anos num bacharel do que num curso técnico. Mas claro, se a pessoa, né, tem uma urgência para sair do país e tudo mais, eu acredito que seja essa a situação. Eu não sei se é viável. Eu não sei se é viável. A Cássia está perguntando, fez uma pergunta interessante. Sou formada em administração e trabalhei a vida toda em uma multinacional na área de controladoria. Seria tranquilo arrumar na mesma área? Sim, sim. Mas depende muito de como você prepara o seu LinkedIn, como você prepara o seu currículo. Não é clichê, é verdade. Como você se apresenta e como você consegue convencer a pessoa que vai te oferecer uma vaga de trabalho o quanto que você consegue agregar, porque tem muita gente dessa área disponível no mercado. Então você tem que ter um diferencial. Se você não tiver um diferencial, se você não conseguir chegar para o cara e falar, meu, eu fiz esse projeto, eu consegui esses resultados, eu tenho essa experiência, você tem que pontuar. Você tem que ser muito boa na entrevista para convencer o cara a te contratar. Mas tem controladoria, compliance, a nova GDPR, né, que é a lei de proteção de dados, blockchain, controladoria eu já falei, não sei, mas enfim, Já falou. controladoria, a parte inteira de finanças tem muita vaga em Malta. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Malta é um paraíso fiscal. Então, porque, cara, é uma ilha, não produz nada, não é que nem no Brasil que você planta e cresce, aqui você planta e morre, entendeu? É uma ilha, uma pedra seca no meio do mar Mediterrâneo. Então, eles não conseguem produzir nada para vender. Então, a única coisa que eles conseguem fazer é serviço financeiro. E para ter algum incentivo para as pessoas, para as empresas investirem em Malta, eles dão benefícios fiscais. Então, tem um paraíso fiscal, inclusive a parte de compliance, lavagem de dinheiro, anti-money laundering, né, que eles falam, é, Que está financiamento de crescendo cada vez terrorismo, mais, né? Está tendo muita financiamento de oportunidade. terrorismo. Então, toda essa carga de risco tem muito aqui em Malta. Então, a demanda por profissionais da área de finanças é insana. Tem muita vaga. Não vem quem não quer, gente. Desculpa. É simples. Tem vaga pra caramba. Tem muita vaga. Não é possível que você não consiga se encaixar em nenhuma. Tá? Fala comigo, Cássia, que eu preparo o teu currículo e o teu LinkedIn para a gente trabalhar aqui em Malta. Exato, exato, exato. Cara, nível de inglês. Vamos falar sobre o nível de inglês. Que eu não sei, vai dar uma hora, eu não sei se a galera vai começar a sair, porque por mim eu continuo falando aqui Continua, tranquilamente. Dé, não tem problema não. A gente vai estar falando aqui. Tem as perguntas que o pessoal fez ontem, entendeu? Eu quero responder para eles. Tá, Vamos dar deixa eu só falar prioridade do ao nível de pessoal? inglês. Deixa eu só falar do nível de inglês. Gente, o nível de inglês adequado para vir para Malta, intermediário. Para começar a fazer entrevista, intermediário. Para ser contratado, intermediário. O intermediário é o caminho. Só que, cuidado com o intermediário do Brasil e cuidado com o intermediário em Malta. Considere que o intermediário na Europa ou no exterior é o avançado do Brasil. Porque tem muita gente que coloca lá no finalzinho do currículo, na última linha, intermediário em espanhol e o cara nunca falou espanhol na vida, só porque fala português. Então, cara, não mente nisso daí no currículo, pelo amor de Deus, porque aqui eles perguntam. Eu coloquei que eu falava inglês, espanhol e português no meu currículo. Eu tive que falar em português, espanhol e inglês na entrevista. Então,
não minta. Se você não tem, se você não domina o espanhol, não coloca. Enfim, o nível intermediário para as entrevistas, para você sobreviver aqui, seria o nível avançado do Brasil, tá? Porque já tem uma fluência melhor na fala, já conhece um vocabulário mais extenso, que é isso que você vai ter que demonstrar que você tem conhecimento na entrevista, entendeu? Então, esse é o nível adequado de inglês. O inglês em si vai ser um empecilho para você? Vai, se você não conseguir se comunicar, se você não conseguir falar, entender e ser entendido. Então, essa é a chave. Você tem que conseguir entender e ser entendido. É isso que os empregadores precisam. Uma pessoa com habilidades boas, uma pessoa com conhecimento e que consiga se comunicar, brother. Porque pensa comigo, eu, particularmente, eu vim para a Europa, eu falo bem o espanhol, não é, né, não tô querendo me gabar nem nada, falo bem o inglês e falo bem o português. O cara que me contrata, ele tem um profissional que fala 3 línguas. No meu trabalho, tem uma menina que ela fala inglês, português e francês. Tem o meu chefe, ele fala filipino. Ele fala 3 diferentes línguas lá nas Filipinas. Então, cara, a partir da hora que ele começa a montar uma equipe multicultural, você consegue falar com o planeta inteiro. Na minha empresa, a gente tem operações na Ásia, a gente tem operações na América do Sul, a gente tem operações nos Estados Unidos, a gente tem operações em outros países da Europa. Então, cara, diariamente eu falo português com o pessoal do Brasil, eu falo espanhol com o pessoal do México, eu falo em inglês em diferentes sotaques com o pessoal dos Estados Unidos, com o pessoal da Irlanda e com o pessoal aqui de Malta, e também falo espanhol com o pessoal aqui da Espanha. Então, cara, se você tem um inglês razoável, você já tem o português com você, então você já fala 2 línguas. Então você já está na frente do brother que fala só inglês. Entendeu? Então pense isso como um a mais, entendeu? E as pessoas não vão te julgar porque você fala mal inglês, porque não é tua língua nativa. Todo mundo aprendeu inglês, entendeu? Todo mundo está aprendendo uma língua nova. E não é simples aprender uma língua nova, não, brother. Desculpa aí. Se alguém fala inglês aqui, sinta-se lisonjeado e tenha orgulho disso, porque não é fácil aprender uma língua nova. Não é. Aqui no exterior é muito mais, tá? É muito mais. Então é isso que eu tinha para falar de nível de inglês. Tem pergunta pra caramba. Para finalizar, para você ter ideia, eu comento muito isso com o pessoal na minha consultoria. O importante é você se comunicar, você falar, você ter um bom dicionário para início, para quem quer vir trabalhar. Você ter um bom dicionário, você saber um bom vocabulário, saber entender as palavras, do que você pensar tanto em gramática. Porque a gente, como brasileiro, a gente se cobra muito. Eu falo isso muito. Quem fez consultoria comigo sabe, eu sempre falo isso. A gente se cobra tanto em falar um português tão perfeito. Isso é da nossa cultura. A gente, quando a pessoa fala um português errado, a gente corrige a pessoa na mente. Entendeu? Assim, já é natural do brasileiro. Então, a gente quer fazer isso com o inglês. A gente quer falar um inglês perfeito. Quando a gente está numa entrevista, o brasileiro também faz assim, pensar para colocar as palavras no tempo certo. E isso, numa entrevista, não é legal. A pessoa está naquela linha, se a pessoa faz aquela linha de desce, entendeu? O recrutador já perde aquela linha de pensamento que estava com você. Então, é melhor você ou tentar explicar a palavra em inglês, ou então juntar as palavras. Pode falar, até não tem. Assim, a gramática, não precisa ser uma gramática perfeita. Mas se você consegue falar uma frase em inglês que tenha sentido, já é o suficiente para. É o que eu falei aqui antes. É você entender e ser entendido. Essa é a solução. Você não precisa chegar na perfeição. Porque se você esperar chegar na perfeição para você conseguir procurar emprego, meu amigo, você vai procurar emprego na hora de aposentar. A hora é agora. Então vai para cima, né? Por mim, eu não preciso terminar a live agora. Eu posso continuar falando. Não, tem mais perguntas, Dé. Vamos lá. Peraí, então vai, então simbora. Eu posso ficar aqui até amanhã. Não tem problema com isso daí, não. Aqui tem a pergunta. Qual é a média salarial do contador? Você quer falar, Dé? Falo, não tem problema nenhum. Gente, vamos começar pelos cargos mais baixos, né? Para você ser um analista júnior, que é o accounting clerk, que eles chamam aqui, você vai começar com um salário de 18 a 22 mil euros por ano, tá? Isso bruto, sem descontar os impostos. Inclusive, aqui em Malta, tem um website, acho que a Vivian já compartilhou, acho que, se eu não me engano, é do governo, é o cálculo do salário descontado dos impostos. Então, você pode ficar brincando ali, colocar o salário que você deseja, o salário que você vai ter, e você vai saber mais ou menos uma média, né? Só que é uma média muito fidedigna, uma média muito precisa
do valor líquido que você vai receber no seu bolso no final do mês. Então, para você planejar suas finanças, planejar seu movimento de carreira e tudo mais, vale muito a pena ver essa ferramenta. No meu site tem lá links úteis. Aí você vai achar Ah, lá. então, é sensacional. Mas se alguém se perder aí, manda um direct ali, a gente responde, eu mando o link para todo mundo. Mas, enfim, o analista sênior, que já vai ser um account executive, ou accounting executive, ele já vai receber entre 23 e 28 mil euros, entendeu? Um contador, um accountant, ele vai receber entre, cara, 30, 36, por aí, 38, depende da empresa, depende da indústria, se trabalha no iGaming, se trabalha na indústria que paga mais, na indústria que paga menos, se a empresa é maltesa, se a empresa é internacional. Então, tem uma série de né, variantes que tem que ser consideradas. E também a sua experiência. Normalmente eles podem pagar mais para uma pessoa que tem um background melhor, entendeu? Aí, a partir dos 38 a 45 já é gerência, já vai ser um controller e tudo mais. E daí para cima, CFO e para cima, entendeu? Malta não é o melhor salário da Europa, tá? Não é o custo de vida mais baixo da Europa. É um lugar sensacional para você morar. É um lugar sensacional para você ter uma projeção para o resto da Europa. Então, se a sua ideia é trabalhar, sei lá, na França, ou trabalhar na Holanda, ou trabalhar em Londres, é o teu sonho viver naquela cidade que só chove e é nublada, você consegue usar Malta como trampolim, porque você tem muita oportunidade em Malta que você não tem oportunidade nos outros lugares, você consegue consolidar uma experiência no mercado europeu, você sabe como as coisas vão funcionar, então você já carrega uma bagagem, você tem um pouco mais de exposição internacional, então você consegue usar de trampolim, entendeu? Você não vai usar de piscina, você vai entrar aqui e vai ficar de boa pro resto da vida, você pode, mas não acho que seja o melhor lugar, entendeu? E para quem está pensando em fazer dinheiro, gente, você consegue juntar dinheiro, óbvio, até porque o euro está custando R$ 7, então dinheiro você vai fazer. Mas se você quer juntar dinheiro muito rápido, cara, Estados Unidos, entendeu? Se quiser fazer dinheiro, a Europa dá É muito mais qualidade de valor vida, para eu acho. qualidade de vida, Exato, Então, se você está exato. buscando qualidade de vida, Europa é um lugar sensacional, fora de série. Se você está procurando grana, você quer trabalhar que nem um cachorro e ganhar dinheiro pra caramba, ficar rico, comprar lancha, comprar carro bom, comprar uma casa grande, sei lá, viajar pra caramba. Viajar não porque não dá tempo, mas vai para os Estados Unidos, também tem essa opção. Podemos falar também do passaporte europeu. O passaporte europeu, ele facilita muito você conseguir um emprego aqui, tá? Porque a empresa ela não precisa ter o dispêndio financeiro e de tempo para conseguir um visto para você, porque o processo de visto é complicado, é demorado, é trabalhoso. Então, normalmente, a empresa paga alguém, alguma empresa de consultoria, ou ela já tem um know-how de como aplica o visto e tudo mais, tá? Então, se você tem um passaporte europeu, você está perdendo tempo aí, porque facilita a vida demais. Facilita muito a sua vida aqui na Europa. Se você não tem, não se sinta desmotivado. Você só está um pouquinho atrás. Mas se você tiver um background, se você tiver conhecimento, tiver experiência, tiver uma boa didática, conseguir fazer uma entrevista boa, você consegue fazer uma entrevista pelo Brasil, entendeu? Pelo Skype, você consegue contactar os headhunters da Europa, ou contactar a Vivian, por exemplo, ela vai te conectar com as oportunidades disponíveis. E eu já vi gente, eu conheço gente, já cumprimentei, apertei na mão, de pessoas que foram contratadas no Brasil e nas Filipinas. Eles pagaram a passagem, pagaram visto e pagaram um Muda, mês tudo, sabe? de aluguel, entendeu? Então ele te dá toda a estrutura para você vir. Então não tem muito essa de, pô, tem que juntar dinheiro para ir, não sei o quê. Cara, se você fizer seu dever de casa, você consegue sair do Brasil com visto, com trabalho e com moradia. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa chegar aqui, sentar a bunda e trabalhar. Então não é impossível. Eu já vi muita gente acontecer, estava muito perto de mim. Então, cara, é muito factível. Dá para fazer. Só que, cara, tem que correr atrás, tem que ter um inglês mais soltinho, tem que ter um inglês mais desenvolvido, tem que ter experiência, tem que mostrar que você vai agregar valor. Senão o cara não vai pagar passagem, visto, estadia à toa. Entendeu? É um baita do investimento que ele vai fazer em você. Então, cara, ele tem que saber que você é melhor das pessoas que ele tem disponível aqui. Entendeu? Então, vale a pena mesmo tentar, gente. Não tem muita desculpa, não. Pode Tem continuar, muita, Vivian.
Como der? Pode continuar, pode perguntar que eu tô empolgado hoje. Vamos lá. Estou gostando. Aqui tem experiência, conta mais que certificação na área, na Europa? Cara, pergunta sensacional. Sim, um cara que trabalhou numa Big Ten, numa Big Four, conta muito mais do que uma pessoa que tem um mestrado, brother. Porque o cara não sabe que a Federal do Paraná é melhor que a Unibrasil ou a PUC, entendeu? Ele não tá nem um pouco preocupado, ele quer saber se você consegue fazer o trabalho que ele precisa que precisa ser feito, entendeu? Então, sim, a experiência conta mais do que o currículo. Se você chegar aqui para um brother, para um contador ou para uma empresa que está buscando um profissional contábil e falar assim, meu amigo, eu já trabalhei 10 anos com contabilidade e eu não tenho nenhuma formação, eu tenho ensino médio. É provável que o cara te contrate, porque ele precisa de alguém que faça o trabalho. Aí ele fala assim, meu amigo, já que você não tem, vai lá na faculdade, a gente paga a faculdade, você se forma aqui em Malta, vai ter uma graduação internacional. Então, gente, a oportunidade está aí, entendeu? E a experiência, na minha opinião, na minha experiência, conta mais do que as certificações. Conta muito mais. Porque você mata a cobra e mostra o pau, entendeu? Você mostra que você sabe fazer. Então não é um diploma, um papel que vai certificar que você sabe fazer ou não. É você ali na entrevista que vai convencer os caras, entendeu? Mas óbvio, né? Que se você tiver uma graduação, óbvio que é bem-vinda. É visto com melhores olhos, né? Então, acho que eu consegui responder essa daí também. Vamos lá. É tanto que, só para complementar, é que a maioria das empresas aqui, eles investem muito na mão de obra, eles investem muito no employee, né, no candidato. Então, como a André falou, a maioria das aqui pagam o teu ACCA, ou então descontam do salário aos poucos, não é isso, Dé? Exato. Eu queria posso dar uma dica pra galera? Aham. Você me lembrou que eu tinha esquecido. Gente, quando vocês forem fazer entrevista, tanto no Brasil quanto na Europa, ou quanto nos Estados Unidos, ou seja lá onde você quer fazer entrevista, vai para entrevista com perguntas. Porque assim, eu particularmente eu considero o emprego como um casamento. E eu nem sou casado. Eu só o conceito do casamento. Tem que ser benéfico para ambas as partes. Você não precisa se sujeitar a entrar numa empresa que não vai te projetar para o futuro, que você não vai aprender. Eu vou fazer uma analogia bem simples. O seu dia tem 24 horas, certo? 8 horas, tecnicamente, né? 8 horas do seu dia você passa dormindo. Te sobram 16 horas. Se você não fizer hora extra, você vai passar 50% do seu tempo livre dentro daquela empresa vendendo o seu tempo. Então, por favor, venda o seu tempo para uma empresa que você acredita, que tem os mesmos valores que você. E como é que você descobre que a empresa tem os mesmos valores que você? Perguntando e pesquisando, Bruno. Quando você chegar na entrevista, você tem que chegar na entrevista e falar, cara, eu vim aqui vender o meu tempo. Um tempo que não volta mais, um tempo que eu poderia estar curtindo com a minha família, um tempo que eu poderia estar no Brasil, é um tempo que eu estou aqui investindo no meu futuro. Então eu tenho que investir bem. Se eu quiser fazer um mau investimento, eu vou de qualquer jeito para a entrevista. Então chega na entrevista e fala assim, meu amigo, não sei como é que você vai querer, né, conduzir a entrevista, se eu falo sobre mim e tudo mais. Não sei se eu falo durante, mas eu tenho algumas perguntas. Se quiser, eu pergunto para você no final. E enche o cara de pergunta, brother. E pergunta que, mesmo que tenha no site, você deixa isso claro para ele. Porque às vezes tem umas respostinhas dos entrevistadores que dá vontade de matar o cara. Qual é a Fala assim, você não resposta? viu o nosso... você pergunta alguma coisa e o cara fala assim, você não viu no nosso site? Eu falo, brother, eu vi, mas eu quero a sua opinião. Então eu já me antecipo e falo, eu vi no seu site que, cara, a questão de diversidade e inclusão, vocês tratam dessa forma. Como é, na sua opinião, você estando, cara, experimentando, eu quero a sua opinião, como meu líder, qual é a sua visão e qual é a visão da empresa sobre, né, igualdade, ter um ambiente de trabalho justo, meritocrático. Pergunta isso pro brother, vê o que ele vai falar. Quando ele perceber que você está fazendo esse tipo de pergunta, ele vai começar a separar a nata do leite, entendeu? Você vai mostrar que você está interessado, que você não é só o profissional que lança nota, você é o profissional que você está antenado, você quer aquilo, isso importa para você, está nos valores da empresa, então o cara não pode falar que você não tem os mesmos valores da empresa. E, cara, diversidade e inclusão é muito importante, porque, por exemplo, eu sou homem, não preciso me preocupar com esse tipo de coisa, mas mulher sofre muito preconceito e, às vezes, você chega na Europa com uma sensação de, cara, você nunca sofreu nenhum preconceito ou nenhum preconceito sério no Brasil. Mas quando você chega na Europa, meu amigo, você é estrangeiro e, às vezes, você passa por uma situação e você fala, meu amigo, pra que isso? Eu sou pessoa tanto quanto você.
Você não precisa falar assim comigo. Então, diversidade e inclusão faz sentido para qualquer um que pise nessa ilha, porque você é estrangeiro. Você pode sofrer qualquer bullying, você pode sofrer... Cara, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão te tratar mal. Então, você pode sofrer preconceito. Isso é muito sério. Então, pergunta pro entrevistador. Cara, outra coisa. Quais são os primeiros desafios, quais são os desafios dessa posição no primeiro mês? Fala para mim, a sua opinião como líder. O que eu vou estar enfrentando no primeiro mês? O que eu vou estar enfrentando? O que eu vou estar enfrentando no primeiro ano? Qual que é a projeção de carreira? O último CFO, ele se aposentou, ele foi demitido, o que aconteceu? Ou, pô, eu tô entrando nessa vaga para substituir alguém ou porque a equipe está crescendo? Como que a empresa está lidando com o coronavírus? Como foi o resultado da empresa no coronavírus? Porque você não vai querer entrar numa empresa que vai te demitir logo após, entendeu? Ou você não vai entrar numa empresa que acabou de demitir 140 funcionários por causa do Covid e eles não tinham como sustentar. Então você não se submete a entrar numa empresa dessa. Não tá condizente com os seus valores, entendeu? Então você tem que entrar com a cabeça na entrevista de, cara, você não tá fazendo um favor para ele, você não tá implorando para ele te contratar. Tem que ser ganha-ganha. Ganha para ele e ganha para você, entendeu? A empresa vai te contratar pelos seus skills, pelas suas habilidades, e você vai estar vendendo o seu tempo para a empresa. Brother, esse tempo que você vendeu não volta mais. Se você vendeu por 5 ou por 15, tá vendido. Não volta. Não volta. Então, 50% do seu tempo livre você está vendendo diariamente para a empresa, brother. Então, venda bem. Venda bem. Essa é uma dica que eu queria passar. Vocês estão vendo o nível de André, né? Por isso que eu chamo ele de menino prodígio. Ele fala exatamente tudo isso que eu comento tanto com os candidatos que eu converso com eles. Porque, assim, geralmente, a pessoa pensa que a empresa está fazendo um favor em contratar. E não é uma troca. Ali não, você tá gente, pelo amor de Deus. o claro seu trabalho e ela vai lhe pagar pelo serviço que você está prestando. Entendeu? Então, assim, sim, claro. E essa da pergunta que você disse é uma dica essencial. Você tem que perguntar. No finalzinho da entrevista, o entrevistador, quem seja, vai perguntar: você tem alguma coisa mais que queira saber? Aí você fala: sim, eu tenho uma pergunta. Você pode estar. Essa da diversity que a André falou, da questão da. Essa vaga está sendo uma vaga porque a empresa está expandindo, eu estou substituindo. Isso é super boa também. Entendeu? Esse tipo de pergunta é super importante no processo de entrevista. Muito, gente, muito bom. Enche o entrevistador de pergunta. Fala que você está inteirado. Se a empresa fez, você entrou no site da empresa, você viu que eles fizeram alguma coisa beneficente, você fala, pô, essa caridade acontece sempre ou foi só por causa do coronavírus, ou é uma coisa regular? Eu gosto pra caramba, na outra empresa eu já participava de muitas caridades, eu gostaria de participar, se puder. Gente, quando eu falo para você encher de pergunta, não é chegar e perguntar pro cara se ele dá vale alimentação, vale refeição. Isso aí não serve pra nada, não brother. tem também isso tanto. Esse tipo de pergunta te queima. Tem que ser uma pergunta séria, uma pergunta que faça sentido e que demonstre que você tá, cara, quer entrar na empresa, você tem valores, você tá esperto, entendeu? Você não é mais um entrevistado. Porque os caras, você não sabe quantas pessoas vão ser entrevistadas, mas os caras recebem currículo pra caramba. Então você tem que separar, você tem que ser melhor que os outros, brother. Mas você tem que ser melhor que você mesmo. Toda vez que você for uma entrevista, tem que ir melhor, entendeu? Então, não faça essas perguntas de, cara, puta. E outra, quanto mais pergunta você fizer, menos pergunta ele vai ter, mais tempo você vai falar e menos saia justa você vai enfrentar. Até rimou, entendeu? É um truque também. Então, cara, você pergunta, é um truque. Você vai falando, quando você chega no final da entrevista, o cara já tá exausto, ele fala, cara, esse cara é incrível, eu vou contratar ele, entendeu? Eu não preciso nem entrevistar os outros, dá o contrato pra esse cara. Exato, a Priscila mandou nada de pergunta medíocre, claro. Medíocre no sentido de ser, né, na média. Se você perguntar do Vale Transporte, meu amigo, eu falo, levante-se e retire-se, por favor. Enfim, mais perguntas, vamos lá. Dica de ouro, Dé. Olha, essa dica que a André falou aí é de ouro, pessoal. É assim, é essencial, entendeu? Você tem que perguntar algo sobre a empresa, perguntar sobre a oportunidade. Eu vou ter chance essa vaga tem chance de crescimento? Eu vou ter possibilidade de ter um crescimento? Qual a minha chance? Dependendo do meu potencial de trabalho. Isso são perguntas. Exato. Da entrevista. Pergunta sobre plano de carreira, pergunta, cara, sobre tudo, entendeu? Aí você pode falar também, eu não tenho tanta informação, mas eu sempre, quando eu não sabia, eu perguntava de salário, porque é uma coisa importante, para mim é importante, acho que para todo mundo é importante. Mas tem muito recrutador que
e entrevistador que não gosta que seja perguntado o salário. Eu achei estranho, eu acho estranho Na primeira particularmente. entrevista, no primeiro screen, Dé, é sugerível que não se comente de salário, porque ele sempre faz aqui duas etapas. A primeira ela vai fazer saber a sua disponibilidade. Essa entrevista em si, ela não pergunta, eu aconselho não perguntar. Quando Tá vai passar bom, para o é. próximo step, que quando você vai encontrar, vai ter uma entrevista com uma pessoa específica da vaga, essa pessoa, na maioria delas, protocolo, ela vai te falar da vaga em detalhes, entendeu? Se no final você vê que ela não está falando, que você vê que está aquela situação que vai ter uma próxima etapa, ou aquela etapa ali, a etapa decisiva, é sempre importante você saber. Se aquela etapa for decisiva, eles vão te dizer ali a vaga. Se eles não te falar o salário, se eles não te falar o salário naquela etapa, é porque vai ter outra etapa. E nessa outra etapa é onde eles vão falar o salário. Eu sei que é um pouquinho. Exato, exato, entendi. É Quer ver? estranho, de vez em quando acontece, de vez em quando não. Inclusive a Mila, eu conheço ela, a Camila, ela mandou uma pergunta aqui que eu realmente, normalmente eu faço e é realmente importante. Quais que são as expectativas que o empregador tem sobre você? O que o cara Aham, está esperando de você, entendeu? Faz parte dos exato. desafios que você vai enfrentar também. Então você joga esse monte de pergunta no cara, ele já vai ficar de saia justa ali, ele vai ter que dar. E de acordo com a resposta dele, você sabe se aquela oportunidade está de acordo com as suas expectativas ou não. E não tem problema nenhum de o cara te mandar uma oferta de trabalho e você recusar, falar assim, olha, eu participei da entrevista, eu realmente acho que eu não estou alinhado com os valores da empresa ou a oportunidade não tá, eu não estou no momento certo de aceitar essa oportunidade, vou continuar minha busca e talvez se a gente se encontrar no futuro a gente possa conversar. Então não tem problema nenhum também recusar a entrevista. Normalmente não recusa, né? A gente já aceita, mas enfim. O que é O que a Camila falou é muito importante. geralmente daqui em Malta, no final eles mandam uma proposta para você por e-mail informando o salário. Porque você pode dizer qual a sua Exato. expectativa salarial. Meu salário eu quero ganhar 30 mil por ano. Que aqui, gente, contador, auditor, qualquer tipo de profissional, salário, a gente se fala por ano. A gente não fala salário aqui por hora ou por mês, é por Ou ano. por mês, Então você exato, fala exato. o salário por ano. Aí ela vai perguntar a você, tá certo, você fala 35 mil. A empresa vai te enviar uma contraproposta por e-mail oficial. Olha, a gente Exato. E, gostou de gente, você. não tenha vergonha de pedir o salário que você quer. Você está vendendo a sua vida, você está vendendo o seu tempo, os 50% do seu tempo livre, do seu dia, você está vendendo para aquela empresa. Então, se você acha que o seu tempo vale 35 mil no ano, meu amigo, desculpa a palavra, põe o pau na mesa ali e fala, meu amigo, eu acho que pela situação, pelo valor que eu consigo agregar, pelas minhas habilidades, pela minha desenvoltura, pelo que eu consigo agregar na equipe, pelo valor que eu vou trazer para a empresa, 35 mil é um salário justo. E deixa o cara resolver o que ele vai fazer. Se ele achou que você mandou bem na entrevista, ele vai te pagar 35 mil tranquilo. Sua resposta Não foi tenha perfeita. vergonha e não tenha medo de colocar valor no seu trabalho. Claro, se você é um Zé Ruela, tá querendo enganar o cara, tenta jogar mais baixo, né? Mas se você, cara, acha que você tem que receber 35, e às vezes se ele te mandar uma contraproposta, que aconteceu comigo, ele me mandou uma contraproposta mais baixa, eu renegociei. Eu falei, cara, podemos avaliar aí no primeiro ano como é que vai ser o desempenho e a partir do segundo ano a gente conversa para ver se vai ter um aumento, para ver se eu vou embora, para ver se a gente continua do jeito que tá. E ele concordou, vamos testar o primeiro ano, vamos ver como é que fica, você fica nessa posição, com esse salário, se você manda bem, a gente senta para conversar de novo. Então é uma questão de ser franco, entendeu? Não precisa mentir em nada. Exato. Tem mais pergunta? Tem, eu já te contrataria, já sabe disso, né, André? Mil, milhão de vezes essa minha entrevista. Não, se Deixa- eu perder o emprego, já sei para onde eu mandar o currículo, né? Tem uma pergunta aqui. Sou auditor no Brasil, porém quero mudar para Malta. Tenho 45 anos. A idade atrapalha? Olha, não vou dizer que ajuda, né? Mas, cara, eu não tenho muita experiência nessa questão de idade, até porque eu particularmente fiz muitas das entrevistas com uma idade menos avançada, né? Mais novo. Mas, particularmente, o que eu tenho visto em várias empresas, não só nas que eu trabalhei, mas várias empresas que eu tive contato, porque como eu era auditor, eu ia nos clientes, né? As empresas, pelo menos em Malta, têm bastante funcionários com uma idade mais avançada, 45, 50 anos, 55, às vezes já aposentado, continua trabalhando. Tem. Inclusive na RSM tinham 3 ou 4. Eles eram contadores, analistas sênior de contabilidade e supervisor de contabilidade, e eles tinham a faixa dos 50 anos também. Então eu Gerente. não acho que é impossível não. Se você realmente que complica um pouco porque, por exemplo, você está vindo do Brasil, você tem que agregar valor, senão o cara não vai te dar um visto, ou não vai te propor uma. Ele vai contratar um garotinho aqui que fala melhor, entendeu?
Mas se você tiver conhecimento, se você tiver uma formação, se você tiver uma boa didática, um bom inglês, conseguir convencer o cara, eu não vejo que a idade seja um empecilho. Então, sim, é possível. Eu vi, presenciei, eu não vejo problema nenhum. Eu também, se eu fosse empregador, também não veria problema nenhum. Inclusive, na empresa que eu estou hoje, abri uma vaga para o financeiro e a gente considerou seriamente 2 pessoas que tinham mais de 40 anos. E para ficar, eu sou o supervisor contábil e eu ia liderar aquela pessoa. Então, eu tenho praticamente metade da idade da pessoa e eu teria que liderar a pessoa. E eu estava super tranquilo com isso. Para mim, não tem problema nenhum. A idade não vai influenciar. Inclusive, eu até poderia aprender muito mais do que ensinar. Entendeu? Então, não tenho problema nenhum com isso. Eu, como empregador do outro lado da mesa, também não teria problema nenhum com a idade, não. Pergunta respondida. Vamos lá, então, aqui. Tenho 2 esposas. Aqui já fiz essa. Deixa eu ver aqui. Duas esposas, sacanagem. Não, eu tenho uma esposa. Aqui, sou técnica de contabilidade. Posso trabalhar com quem em Malta? André, técnica de contabilidade. Olha, trabalhar com o quê? Você pode trabalhar com coisa pra caramba, porque tem muita vaga de muita coisa aqui, entendeu? Depende também das suas habilidades de comunicação e as suas outras habilidades não, pessoais, né? Mas pensando na área financeira, você consegue trabalhar, se você tiver um pouco de experiência, só o curso, não sei, mas se tiver um pouco de experiência na área contábil, você consegue trabalhar aqui em Malta, mas não vai ser um cargo alto, entendeu? Não vai ser um cargo de supervisão, vai ser um cargo mais baixo. Analista ou assistente contábil, ou assistente administrativo. Tem muita gente que começa pelo secretariado, tem gente que tem um começa clerk também, né? Que é muito mais voltado para... accounting clerk or administrative clerk, que são os assistentes, assistente de contabilidade e assistente de administração. Aí tem os executives, são os analistas, né? Aí você tem junior executive, senior executive, e aí vai aumentando, né, os salários, mas enfim, tem oportunidade sim, tem chance sim, tranquilo. Eu acho que a gente aqui, Dedé, terminou, já passou até de 1 hora, 20 minutos de entrevista. Tu tem Ficou bom, hein? live? Foi tão bom que passou tão rápido que a gente nem notou. Mas eu acho que você tem algo mais. Pois podemos. Se a galera quiser, podemos fazer mais vezes. Aqui eu não tenho problema nenhum. Falar é comigo mesmo. Não tem. Se eu ainda puder ajudar a galera. Se o pessoal quiser, depois eu vou querer o feedback do pessoal falando sobre a live. Todo mundo aqui, o pessoal sempre me dá, mas eu quero agora que o pessoal comente quando eu postar aqui no meu Insta. E aí a gente vai fazer uma pesquisa para ver se a gente faz outra live, né, com você novamente. Claro. Uma parte mais da live. O pessoal já tá mandando like aqui para mim, então, com certeza, Dé. Eu sei que o pessoal vai querer outra live dessa de novo. E os 35 guerreiros que eu tô vendo aqui que continuaram na live, pô, obrigado por continuar, prestigiar a minha conversa com a Vivian aqui. A gente tem super mente aberta e coração aberto, então pode adicionar a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, mandar sinal de fumaça, que a gente vai responder, a gente vai fazer amizade. Eu sempre respondo a galera, indico no trabalho, ajudo mais do que me ajudaram, né? Mas enfim. A gente vai plantando para colher no futuro, né? E hoje eu estou colhendo uma conversa muito engraçada que eu tive na Copa, tomando café com a Vivian. Foi a primeira vez que eu conheci ela na empresa. Então, hoje eu estou colhendo o fruto de uma semente que eu plantei há 4 anos atrás. Então, a gente nunca sabe. O mundo dá voltas e a gente nunca sabe. E plantamos. Então, é muita satisfação aqui conversar com a galera. Eu que agradeço, Dedé. Eu chamo ele de menino prodígio, tá, pessoal? Pra quem não... Ele não é um menino mais, né? 28 já, daqui a pouco tá com 30. Mas, ó, Dedé... Não, para de falar com essas coisas que a galera vai acreditar. Daí vai ficar difícil. Eu que agradeço, Dedé. Olha, agradeço demais. A gente pode marcar pra fazer outra live, que eu sei que o pessoal... Claro. 31 pessoas que já são 11h20 da noite aqui em Malta. Preciso dormir, que amanhã eu tenho que acordar pra trabalhar. Eu te agradeço de coração. Olha, tem até uma menina perguntando aqui. Quer responder essa última pergunta, Dedé? Claro, vamos responder. Fico aqui para sempre. É uma nova plantação? Não, isso aqui não. O departamento financeiro, como essa vaga que teve na sua empresa, tem as mesmas funções que aqui no Brasil, como contabilidade? Sim. Isso depende muito da empresa que você vai entrar, tá? Do tamanho da equipe. Se é uma empresa muito grande, é uma empresa muito estruturada, normalmente ela tem uma estrutura mais engessada. Se você vai entrar numa equipe, se você vai entrar numa empresa que tem uma característica mais despojada,
que é um iGaming, né? Que é uma... Inclusive, a gente pode fazer uma live sobre iGaming também, se vocês quiserem. Se você entra numa empresa que tem um estilo mais de startup, um estilo mais jovial, mais flexível, que a galera trabalha de casa, a galera não vai de social, a galera é mais agilizada, a equipe é mais enxuta, você vai acabar fazendo muita coisa de muitas outras áreas. Mas eu acho isso uma coisa interessante, você ter essa experiência compartilhada, né? Mas contas a pagar, contas a receber, faturamento, budget, consolidação de balanço, fechamento mensal, tem tudo isso. É contabilidade normal, gente. Não muda, não. Muda o país, mas contabilidade é igual. O Luca Pacioli já ensinou pra gente que, né, débitos e créditos, tá lá, partida dobrada é igual no planeta inteiro, não muda. Então, sim, o contas a pagar... É que assim, o financeiro engloba tudo, mas em empresas mais estruturadas você tem ou contas a pagar, você tem ou contas a receber, você tem ou faturamento, você tem... Então, é segregado. Por exemplo, na empresa que eu estou hoje, é todo mundo junto. Eu sou o supervisor contábil, eu cuido da equipe do contas a pagar, eu cuido da equipe do contas a receber, eu cuido da equipe do faturamento, eu estou logo abaixo do controller e eu estou abaixo do controller e do CFO. Então, tem uma cadeia de revisões, tem a parte de budget, de planejamento tributário, planejamento, né, societário, de fusões e aquisições. Eu participo um pouco menos dessa parte, porque eu ainda não sou o controller, mas eu gerencio mais a parte operacional. E, gente, deixa eu dar outra dica, só a última, eu prometo que eu vou parar de falar. Se você é contador, o pessoal está dentro da área de contabilidade na Europa. Essa aí a Vivian vai conseguir responder melhor, mas enfim. Se você é contador, se você não tem, sei lá, às vezes não tem muita experiência, cara, tenta antecipar a tendência do mercado. Eu sei que é difícil, mas não é tão difícil quanto você imagina. Por exemplo, se você não conhece o que é um Microsoft Dynamics, que é um ERP, é um sistema, né, é um sistema que junta faturamento, contas a pagar, o controle de ativos fixos e tudo mais, ele junta uma coisa só. E é um sistema contábil, que é um ERP que chama, que é, né, um conglomerado de todos os sistemas que a gente usa no financeiro, ele é online. Então a empresa paga, não precisa vir um técnico instalar, eles liberam o seu acesso, você acessa online. É incrível a ferramenta, não estou fazendo propaganda, não ganho porra nenhuma para ganhar, não ganho nada para fazer a propaganda, mas se você não sabe o que é um Microsoft Dynamics, se você não sabe o que é um Power BI, se você não tem ideia do que é um blockchain, se você não tem ideia do que é a lei de proteção de dados, se você, cara, estuda e vai atrás. Se você, por exemplo, Power BI é uma ferramenta sensacional. Se você não conhece, cara, é muito usada, é tendência, todo mundo está usando. E, tem curso no Brasil de Power BI que te ensina desde o básico até o avançado por R$ 30, brother. Não tem desculpa de você não ter um diferencial. Então, cara, você vem para a Europa já com curso de Power BI, você está na frente de muita gente que não conhece o sistema, entendeu? Mais incrível que o SAP, não, porque são aplicações diferentes, né? Mas ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá porque a Microsoft não deixa para trás, né? Mas o SAP já está validado no mercado desde 20 anos atrás e, cara, é para empresa massiva. Se pegar uma empresa pequena, ela não consegue rodar no SAP, porque é muito caminhão para pouca areia, entendeu? E o SAP, ele demanda um esforço de parametrização, investimento, que é um absurdo, brother. Para você conseguir colocar o SAP na sua empresa, a licença, cara, você gasta uma grana. E o Microsoft Dynamics, por exemplo, faz muito menos por muito menos. Faz muito mais por muito menos, entendeu? Então, cara, o Power BI custa, para mim que eu tenho que converter, custa 5 euros para fazer um curso, entendeu? Então, se prepara, antecipa a necessidade do empregador lá na frente. Se você não tem tanta experiência contábil, agrega mais coisa no teu currículo. Faz cara, hoje em dia, o que as pessoas falam é que dados são um novo petróleo. Então, quem tem gerenciamento de dados, quem tem banco de dados, quem consegue fazer data analysis, quem tem raciocínio lógico, quem, cara, tá inteirado no tratamento, né, na manipulação de dados, de você saber como manejar dados dentre as bases de dados e tudo mais, cara, isso é o futuro. Se você não sabe ou não planeja saber disso, você vai ficar para trás e vai ficar para trás feio. Tem gente nadando e nadando de braçada na tua frente, entendeu? Então, cara, presta atenção no mercado, vê o que está acontecendo. Para de olhar só
o Instagram das influencers aí, cara, foca no bagulho que vai te gerar valor, entendeu? Para de, sei lá, gastar. Não tô falando para ninguém fazer, entendeu? Mas não, de vez em investir 4 horas no, sei lá, no computador, no joguinho, no Candy Crush, investe 2 horas no Candy Crush. Você tem que ter lazer, você tem que esfriar a cabeça, isso eu concordo. Mas, cara, investe em outras coisas, entendeu? Não fica só na faculdade que você vai morrer na praia. Então você Uma tá, dica tá que eu dou, perdendo. uma dica que eu dou, como é que as pessoas vão saber esses termos, esse tipo de qualificação? Eu sempre oriento, tá sempre olhando os job descriptions das vagas aqui. Por exemplo, se tem um Exato. contador, lá no contador ele fala assim, requirements, o que é que eles precisam naquele profissional. Lá você vai ver que tem alguns sistemas que eles exigem que o candidato saiba. Então, se você não sabe aquilo ali, coloca no Google, o que é isso aqui? Ah, ok, então, esse tema é para isso? Deixa eu olhar, curso online, pelo menos para você ter uma noção, isso já ajuda bastante. Então, se você olhar, é uma escola de entrevista de oportunidades. Os job requirements, se você for olhar no LinkedIn, se você for olhar o job description das vagas, lá vai ter muita informação. Exato. Se você Exato, não conhece os concordo, termos, concordo. pesquisa. Perfeito, perfeito. Eu faço isso, inclusive. Mas É, é isso, acho que é isso, gente. A mensagem que eu queria passar aí, a conversa que a gente teve com a gente, porque eu mais falei para vocês, mas a conversa que eu tive com a Vivi aqui foi foi bem maravilhosa. legal. Eu curti pra caramba, espero que a galera tenha curtido também. Espero o feedback de Vocês todo curtiram, mundo. pessoal? Manda um coraçãozinho para André, para ele ver aí que tá todo mundo gostando. Isso, manda coração que a gente gosta. Vamos ver se a galera gostou mesmo. Mas enfim, obrigado por todo mundo que compareceu, que pôde dar o suporte aí. E eu espero aparecer na próxima live aí. Vamos ver se eu fiz direitinho para ser convidado numa próxima. Vamos ver. Olha aí, André, Estou o coração disponível. subindo para você aí, ó. Ó, Obrigado, gente. A gente que coração pra caramba, hein? agradece. Tamo bem. Obrigado, pessoal. Agradeço a todo mundo que participou da live e a vocês, né? Conteúdo maravilhoso. A minha live recorde até agora, 1h30. Mas eu sei que esse coraçãozinho que o pessoal tá mandando é todo mundo dizendo para você. Obrigada, obrigada, André. O LinkedIn do Dé eu vou deixar na descrição da live, que eu vou estar postando aqui no Instagram. Se você autorizar, eu posso compartilhar o teu LinkedIn com eles? Dedé? Claro, fica à vontade. Pode Pessoal, compartilhar meu LinkedIn, meu Instagram com a galera. pode, Gente, né? pode mandar mensagem, pode fazer, Olha pode os corações mandar dele sinal de subindo, Dé, fumaça. para Eu aí, ó. respondo. Maravilha. Não, bem, é legal, nunca tinha visto esse negócio aqui, gente. Mas é isso aí, Mas gente. eu vou deixar, gente, Pode eu me vou adicionar deixar a no live LinkedIn e salva. manda bala. Eu vou deixar essa live Beleza, salva legal. e vou Legal, deixar o muito link bom. do Dé lá do LinkedIn. E vou deixar meu LinkedIn também para a gente estar trocando informação, para a gente estar trocando contato aqui também, porque geralmente quando eu trabalho com Red Hat eu preciso de contador, que é a minha área, que eu amo trabalhar nessa área. E é sempre importante para mim saber dos perfis que estão aqui. Mas, Odé, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente essa sua experiência, seu profissionalismo, a forma de você falar com segurança, que deixa o pessoal ainda mais motivado. Eu tenho certeza que esclareceu bastante dúvidas aqui para o pessoal, todo mundo mandando Claro. coração, te agradecendo. Eu estou agradecendo em nome de todo mundo, muito obrigada e desejo a você muita, muita prosperidade. Você é maravilhoso, é Muito realmente um obrigado, menino gente. prodígio, Tranquilo. tá? Eu que agradeço. Isso aí, E um gente. beijo, pessoal. A gente vai Um fazer uma beijo para nova todo live com o mundo, um Dedé. abraço. A gente vai É falar isso. sobre iGame, né? A gente marca alinhar daqui uma semana ou duas mais. A gente alinha uma nova live, porque eu vou estar com uma live na próxima semana falando sobre quem quer trabalhar aqui em Malta, quem quer começar a trabalhar em Malta na área de vendas, tá? Eu vou estar trabalhando com a menina que ela hoje é gerente de uma loja aqui em Malta. Ela trabalhou na área de vendas e está crescendo. Se ela não é gerente, hoje ela é coordenadora de vendas. Mas quem quer iniciar aqui Legal. trabalhar na área de vendas, quem gosta dessa parte de relação com o cliente, na próxima semana uma live com ela, exclusiva, tá? Mas eu agradeço, né? E Muito tudo de bom. obrigado, galera. Muito obrigado, Uma Vivian, boa também noite, uma pelo boa noite para todo convite. mundo também. Boa Tá? noite para todo mundo aí. Um bom dia. Seguimos, seguimos. Bye, Beijo, bye. Zé. Tchau, gente. Até Tchau. mais. Tchau. Boa noite, pessoal.